Abram a Bíblia de vocês, Mateus, no capítulo 13, a partir do verso 24. Mateus, capítulo 13, a partir do verso 24. Nós vamos interagir nesse capítulo, do verso 24 ao verso 30. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? E ele, porém, lhes respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: O que o Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Melhor dizendo, o Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? E o dono da casa respondeu: Não, porque ao separar o joio, vocês poderão também arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros que ajuntem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Amém, irmãos? Vamos falar com Deus. Feche seus olhos, abaixe a sua fronte. Pedimos ao Espírito Santo professor, ao Espírito Santo auxiliador, ao Espírito Santo revelador, que nos traga tudo que nós precisamos aprender a respeito dessa parábola. Aprender com profundidade o que Jesus está dizendo aqui nessa passagem, aonde que ele estava, não é, diante de uma plateia de todo tipo de pessoas, dos crentes, dos descrentes. Fale, Senhor, fale, Pai, no mais profundo do nosso ser, Senhor, para que nós possamos sair daqui com essa palavra enraizada em todo o nosso ser, para que possamos ser o trigo que o Senhor espera que cada um seja, Pai, para que cada um, não é, se renove diante da sua revelação, para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém. Amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti. O tema: você já está no reino de Deus? É uma pergunta. Eu gostaria que durante todo esse culto, né, todo esse expositivo, você se perguntasse, né, a respeito desse tema. Você já está no reino de Deus? Em outras palavras, as suas atitudes revelam que o seu futuro será eternamente com Deus? Pensem nisso. Essa mesma palavra, irmãos, ela é encontrada, né, e nós podemos interagir com ela nos chamados sinóticos, ou seja, os evangélicos parecidos, né, que narram essa mesma história. Marcos, do capítulo 4, do verso 1 a 9, como também essa história é encontrada em Lucas, no capítulo 4, no capítulo 8, dos versos 4 a 8. Mais uma vez falando, né, não diferente do louvor que nós acabamos de cantar, nesses tempos em que vivemos, onde que o bem e o mal parecem caminhar lado a lado, e para que muitos
né, de certo modo parecem ser idênticos a olho nu. Nós não sabemos identificar quem está no reino ou quem está fora. Mas Jesus, nessa parábola, ele chama a nossa atenção no bom sentido. Ele nos admoesta, ele nos alerta para que a gente se localize onde verdadeiramente a gente se encontra nesse contexto, nesse mundo da qual nós vivemos hoje. Porque as nossas atitudes é que demarcarão, né, o nosso futuro, se viveremos ou não no reino dos céus, que, conforme eu sempre digo para vocês, já começou aqui nesse mundo. Uma vez que nós estamos fazendo a vontade de Deus e não mais a nossa, nós já estamos no reino do céu, já somos pertencentes ao reino do céu. Ninguém nos tira mais essa salvação. Amém? Eu sempre falo aqui, não é, que na minha vertente teológica, né, na minha crença particularmente, e aquilo que eu busco ensinar para vocês, que nós já somos salvos, e quem perde essa salvação é somente nós. Nem o diabo, e muito menos Deus vai tirar essa salvação de nós. Amém? Somos nós que poderemos nos descuidar nessa caminhada e perdê-la. Como a gente está vendo aí uma série de crentes, né, se revelando, mostrando a sua verdadeira identidade, não é? Diferentemente de Paulo, que ele diz: combati o bom combate e me guardei na fé. Muitas pessoas estão substituindo as suas crenças através desses pseudos cultos ecumênicos, em que aparece ser certo, não é, uma dose de amor ágape, mas que na verdade tem um pano de fundo de muita enganação. E a nossa igreja, não é, ela tem essa característica, ainda que por esse tamanhinho, de denunciar, não é, as coisas erradas, da qual Deus vem nos revelando nessa nossa caminhada. Amém, irmãos? E nessa parábola do joio e do trigo, Jesus, ele nos ensina que há uma batalha espiritual em andamento, mas o juízo pertence a Deus. O nosso papel não é arrancar o joio, mas crescer como trigo, fortalecendo as nossas raízes na palavra, não é? E produzindo frutos para o reino, através dos nossos testemunhos, sendo aprimorado no dia a dia, mostrando para as pessoas que cada vez mais a gente está entregue, não é? Sobre o cuidado, sob a destra do Senhor, que a gente busca nas nossas orações, que Ele nos guia, porque Ele quer exatamente que façamos isso, Ele quer exatamente essa liberdade para que Ele possa agir na nossa vida e sobre maneira. Vejam que mais uma vez o Senhor nos confirma, né, o que a gente está pregando aqui nessa manhã, através da própria abertura. Embora o Reinaldo, nem sabendo, né, do que nós íamos ministrar nessa manhã, também falou de lavoura, aonde que, não é, o povo inimigo de Israel danificava as plantações todas das quais, não é, na época de Gedeão era feita. Oh glorioso Deus! Desde os tempos do Antigo Testamento, Deus sempre separou um povo para si. Vejam isso. A Bíblia, ela trata exatamente da nação separada por Deus a todos os instantes. E no entanto, mesmo entre o povo de Israel, havia aqueles que se misturavam, mas e não viviam com os princípios da fé, não viviam através do que o Senhor esperava por parte de cada um. No livro de Números, no capítulo 16, um homem chamado Corá e os seus seguidores, 250 homens,
se levantaram contra Moisés, e no final foi Deus quem o ajuntou, separando fiéis dos infiéis. A ilustração trazida aqui tem tudo com a ministração dessa palavra, que ainda um povo que caminhava, não é, com Deus, mas caminhava em murmuração, caminhava em rebeldia, caminhava em criar tumulto. Corá e alguns dos seus amigos e mais 250 homens. E diz a palavra que Deus trouxe para Moisés, não é, um recado para que todos os outros povos se separassem deles, que Deus ia agir contra esse povo. Deus ia separar exatamente esse povo, e foi o que ele fez. A partir do momento que saíram todas as outras famílias do lado dessas famílias, desses que estavam ali blasfemando, né, murmurando contra a voz de Deus, Deus abriu um buraco na terra e enterrou todos eles vivos. Então vejam isso, a ação de Deus, né? Deus aniquilando exatamente todas essas pessoas que estavam ali blasfemas. Abre a terra e engole todas essas pessoas que estavam ali em murmuração, mostrando que ele vai separar exatamente, né, que ele sempre demonstrou que ele vai separar aqueles que são dele dos que não são. Nesses dias que nós estamos vivendo, né, irmãos, conforme é o louvor que nós cantamos agora, esses dias difíceis, esses dias onde que a fé ela está sendo negociada de uma certa maneira, né, ela está sendo confundida para muitos. Como diz a palavra também, de Deus não se zomba. Nós não podemos contrariar a vontade de Deus em nenhum momento, né, na nossa vida. Nessa rebelião de Corá, Deus abriu a terra e todos esses infiéis foram enterrados vivos, como também outros, nesse mesmo capítulo, ou seja, mais 14.700 homens foram exterminados por Deus, por rebeldia. Isso já é uma demonstração do que nos aguarda. A justiça de Deus pairando exatamente sobre a vida de cada um, né? Os conduzindo para o reino celestial ou para uma eternidade longe dele. Passaremos a nossa eternidade ao lado do nosso Deus, que jamais se aparta de nós. Mesmo aqui estando na terra, Ele está na nossa direita, Ele está nos conduzindo, né? A partir do momento que nós damos essa legalidade para Ele, Ele nos conduz, né, para as melhores coisas dessa vida. Da mesma forma, Jesus, ele usa essa parábola para nos mostrar que o joio cresce junto com o trigo, mas no tempo certo Deus fará a separação definitiva. Até lá, nós devemos estar atentos para viver como o trigo verdadeiro, guardando a fé e confiando na justiça divina. Nesse contexto, Jesus, ele contou uma série de parábolas. Parábolas estas que apresentavam exatamente o reino dos céus. E aqui, né, ele mostra para cada um de nós, como também para toda aquela plateia, né, que estava ali ouvindo, composta dos seus discípulos, composta de fariseus, como também de povo comum, o que Deus fará no tempo devido. Na cultura judaica, conforme a gente sempre menciona aqui, né, os mestres, frequentemente eles usavam parábolas para ensinar verdades espirituais de forma acessível a todos. Eles pegavam exatamente aquela linguagem, né,
que todo mundo conhecia, que era do campo, que era da semente, para que ficasse muito mais simples para que as pessoas ouvissem. Vamos imaginar que muitos daquela época, a maioria, e uma maioria gritante, não sabia nem ler nem escrever, eram analfabetos. E falando exatamente daquilo com que eles manuseavam naquele momento, que era a terra, que era o plantio, que era a colheita, estava falando exatamente a linguagem deles. Por isso que Jesus muitas vezes falou por parábolas, não apenas para ensinar as pessoas, mas também para testar o coração das pessoas. Uma vez que essas pessoas se fizessem ouvinte e compreendessem exatamente tudo aquilo que ele estava falando, ou até nem compreendesse, ele estava testando o coração de todos aqueles. Tem algumas parábolas que nós encontramos na Bíblia que é de difícil interpretação, porque se a própria Bíblia não nos trouxesse a revelação, a explicação, teólogo nenhum desse mundo conseguiria decifrar o que está escrito nesse próprio capítulo 13. A parábola ela faz referência à prática agrícola da época, conforme eu expliquei. O trigo, nessa parábola totalmente focada exatamente pelo aspecto agrícola, O trigo era uma cultura essencial na Palestina que fazia parte da alimentação diária do povo. Já o joio, chamado no grego de cisânia, era uma erva daninha que se parecia com o trigo enquanto crescia, mas ao amadurecer, ela ia revelando a sua diferença. Jesus, ele utiliza essa imagem agrícola para revelar uma verdade espiritual. Conforme eu sempre digo para vocês, Jesus, ele usa do natural para apresentar o sobrenatural. No mundo, existem aqueles que pertencem no reino de Deus, o trigo, e aqueles que foram plantados pelo maligno, o joio. E a parábola do joio e do trigo, ela nos ensina que no tempo presente, o bem e o mal, eles coexistem, ou seja, eles existem, mas no tempo determinado por Deus, haverá uma separação final, e assim somos chamados a crescer como trigo, enquanto confiamos na justiça divina que fará a colheita no tempo certo. Assim como o trigo e o joio crescem juntos até a colheita, Jesus, no devido tempo, fará revelações e separações de quem de verdade pertence a Ele. Primeira revelação: o reino dos céus, conforme diz a palavra, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, verso 24. E a primeira revelação que nós encontramos aqui, que o trigo e o joio, eles crescem junto, mas têm naturezas diferentes, do verso 24 ao verso 25. A boa semente, ela simboliza a mensagem do Evangelho e aqueles que realmente pertencem ao reino de Deus. E essa parábola, ela destaca a obra de Cristo ao iniciar o seu reino na terra, porque a palavra nos afirma que o reino já foi implantado, e ele está implantado exatamente no coração do homem. Ainda que a própria palavra diz que do coração do homem sai coisas ruins, mas nós já vivemos na graça do Senhor e aprendemos exatamente com uma série de
exemplos dados pelas Sagradas Escrituras, que nós devemos colocar o nosso foco, não é, na vontade de Deus e não mais na nossa. E observando exatamente tudo isso, não é, o reino já está implantado no coração do homem. Essa parábola, ela destaca a obra de Cristo aqui na terra. Jesus, ele semeia boas sementes, mas vem o inimigo, Satanás, e trabalha para prejudicar esse crescimento. Olha Gideão e os melanitas. Olha aquele povo na época de Gideão, conforme foi trazido aqui no início, não é? Que plantava e vinham os medianitas e acabavam com aquela plantação. Medianitas, né? E assim como o trigo cresce para dar frutos, nós também devemos crescer em maturidade espiritual e frutificar para Deus. Naquele exemplo que a gente já deu aqui, né? Que sejamos uma árvore, né? Que promova todo o fruto que Deus espera que verdadeiramente a gente possa promover, que é o fruto do Espírito Santo. O cristianismo não é apenas uma religião pessoal, mas é um reino crescente no mundo da qual nós estamos vivendo. Devemos ser agente desse reino, levando a palavra e vivendo de forma a glorificar a Deus a todo momento da nossa vida. A Ele toda a honra e toda a glória em tudo que fizermos nessa vida. Não de dedicar da boca para fora, mas fazer exatamente através das nossas atitudes. Verso 25: mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. A exemplo, né, das pessoas que saqueavam toda a plantação, danificavam toda a plantação de Israel. Vejam como as histórias elas voltam, né, na Bíblia. Aqui Jesus está contando uma parábola que um homem que plantou uma boa semente, mas que quando ele dormia, vinha o inimigo e danificava a plantação dele, colocando o joio, plantando o joio juntamente com o trigo. E na abertura a gente vê, não é, que toda aquela lavoura plantada pelos israelitas, vinham os medianitas e acabavam com toda aquela cultura, com todo aquele plantio. O joio, uma planta parecida com o trigo, novamente, né, trazido aqui a imagem da zizânia. Foi semeada de uma forma sorrateira, ou seja, escondida pelo inimigo. Isso simboliza a infiltração de falsos ensinos e falsos discípulos dentro da igreja. Quanto ensinamento contrário que as igrejas estão, de uma certa maneira, ministrando para muitas pessoas incultas, pessoas de certo modo preguiçosa, não bereana, que não confere exatamente com o que está escrito e aceita esses enlatados que vêm por parte desses falsos mestres da igreja. Desde a época de Cristo Jesus, desde a época dos apóstolos, a palavra ela vem sendo distorcida, a verdadeira semente ela está sendo misturada. Oh glorioso Deus! E isso, não é, simboliza exatamente, não é, essa figura desses lobos devoradores, desses falsos mestres que estão, não é, espalhados por aí. E dia após dia isso vem se revelando através de escândalos que a gente está acompanhando.
O que já acontecia na época dos apóstolos, o que já acontecia na época de Jesus, acontece nos nossos dias. Dá a impressão de que não mudou nada, muito pelo contrário, cada vez mais vai se proliferar essa situação, né? Vai crescer esse joio, porque o inimigo quer destruir muito trigo, muitas vidas para Cristo Jesus. E devemos estar alertados espiritualmente, né? Porque o diabo, ele age quando os crentes estão desatentos, em outras palavras, quando o crente está dormindo. Esse homem, ele plantou a boa semente, mas dormiu, não vigiou, veio o inimigo e plantou o joio. Quantas coisas que a gente deveria estar vigiando já nessa vida, estamos permitindo que venha o diabo e faz exatamente da nossa mente, do nosso coração, uma lavoura dele e não de Deus, porque ele quer destruir a nossa condição de trigo, a nossa vida eterna. Ele quer nos tirar exatamente do reino de Deus. O sono espiritual, ele permite que heresias e enganos sejam espalhados no meio do povo de Deus. O engano satânico, ele pode parecer muito semelhante à verdade. Não dá nada não. Nessa época de carnaval, quantas aberrações a gente viu aí por parte das pessoas que dizem ser crentes, dizem professar exatamente a fé em Cristo Jesus, vivendo exatamente a sua vida, não é? Numa mistura, deixando testemunho nas suas redes sociais aí, que sair e brincar num carnaval, dá nada não. Mas Deus sabe de todas as coisas, conhece as mentes, conhece os corações. Oh Deus, esse sincretismo religioso, ele não tem que fazer mais parte, ele não tem que trazer confusão por parte daquele que verdadeiramente, né, está sobre a graça de Cristo Jesus. Não existe mais confusão, né? Esse sincretismo, essa mistura de religiosidade. Se observarmos todas as religiões, né, tem um Deus. Mas no Evangelho, nessas boas novas, nós devemos glorificar Jesus em todas as nossas atitudes, porque Ele é o nosso Deus. Só por Ele que nós um dia entraremos no reino celestial. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Nós precisamos cada vez mais invocar o Espírito Santo, pedindo exatamente o dom do discernimento. Buscar esse discernimento espiritual para não sermos enganados por ensinos que parecem cristãos, mas são totalmente distorcidos. E a Bíblia, ela denuncia isso basicamente quase em todas as cartas. Denunciou no Evangelho, conforme Jesus está falando aqui, como é reproduzida em todas as cartas, né? As cartas gerais, as epístolas gerais, as epístolas paulíneas, todas elas trazem exatamente essa denúncia, né, com relação a esses ensinos distorcidos. Segundo a revelação, Deus sempre vai permitir que o joio cresça junto com o trigo, versos 26 e 28.
E a palavra no verso 26 diz: e quando as plantas crescerem e produzirem frutos, apareceu também o joio. Mais uma vez, a cisânia, o joio. Ele se parece muito com o trigo no início do crescimento, mas na fase do amadurecimento, a diferença ela fica evidente. Isso simboliza que o verdadeiro caráter das pessoas é revelado com o tempo. Nós estamos vendo muito crente de berço cair, não através do nosso julgamento, mas daquilo que elas estão se revelando, não é? E as próprias redes sociais estão denunciando exatamente isso que essas pessoas estão fazendo, que de certo modo Deus abomina. Por essas distorções todas. Vejam, irmãos, que um dos ministérios mais atacados dentro da igreja, conforme a gente sempre diz aqui, é o ministério do ensino, porque as pessoas, não é, porque o diabo quer com que as pessoas aprendam de modo errado, e aprendendo de modo errado, essas pessoas vão aceitar tudo na vida delas. E o próprio apóstolo Paulo, né, diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo que existe nesse mundo eu posso provar, mas eu tenho que distinguir exatamente aquilo que vai fazer com que eu chegue a morar eternamente com Deus ou morar eternamente com o diabo. Existe esse divisor. E a minha consciência cristã, o meu conhecimento sobre a palavra, a minha condição de um crente espiritualizado, por si só vai fazer diferenciação entre esse joio e trigo. Amém? Muitas vezes, né, nós queremos que a justiça de Deus seja imediata, mas Deus, Ele tem o seu tempo certo para todas as coisas. Devemos confiar que Ele julgará corretamente a cada um no final. E podemos, né, enganar as pessoas por um bom tempo, mas não podemos nunca enganar a Deus. Tem muito crente de fachada. Sardes, a igreja de Sardes, denunciada exatamente, não é, nas cartas enviadas pelo apóstolo João às igrejas da Ásia. Tem muito crente de fachada que só vai ficar a fachada. Se observarmos hoje todas as ruínas dessa igreja, você vai ver composta, né, ainda que com oração do tempo, né? Só permanece a fachada em Sardes. E tem muitos crentes assim, que vivem de aparência, quer mostrar exatamente ser um crente super espiritual, mas aos olhos de Deus não passa de um simples religioso. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele será identificado pelos frutos do Espírito. Conforme o próprio apóstolo Paulo, ele escreve em Gálatas, no capítulo 22, verso 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se a gente observar no nosso dia a dia, quanto a gente é testado no fruto do Espírito, e quantas vezes a gente perde a mansidão, quantas vezes a gente perde o domínio próprio, quantas vezes a gente deixa de amar, quantas vezes a gente deixa de ser alegre, né? De manter a paz, de ter a paciência, de ser benigno, de ser bondoso, como Deus é. Verso 27. Então os servos
do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? Eles indagando exatamente o patrão, porque eles chegaram diante da lavoura, não é? De onde então vem o joio? Esses trabalhadores, né, eles ficaram perplexos ao ver o joio misturado com o trigo e questionaram a origem do problema. Será que o nosso patrão enlouqueceu, plantou os dois juntos? A dúvida dos servos, ela reflete exatamente a tendência humana de questionar a presença do mal. Se Deus é bom, por que existe mal no mundo? Quantas vezes você já deve ter ouvido isso na tua vida? As pessoas questionando exatamente sobre o agir de Deus, atribuindo o mal ao Senhor. Já disse aqui por inúmeras vezes, né, fazendo exatamente a apropriação da fala de Agostinho de Hipona, onde que ele diz que Deus permite o mal na vida, na nossa vida, somente quando Ele pode reverter para o bem. Há coisas na nossa vida que vai acontecer, ou que estão acontecendo, é que Deus está nos chamando mais próximo dEle, porque jamais Ele se aparta de nós. Ele está presente, mas às vezes a gente sai dessa presença e vai, né, viver a vida de joio e não de trigo que Ele espera. Em outras palavras, vai refletir dentro de nós cada vez mais o velho homem e não o novo homem que nasceu em Cristo Jesus. A dúvida, não é? Essa dúvida que mostra exatamente esse questionamento com relação ao mal, mas a resposta ela está na ação do inimigo e na permissão temporária de Deus até o tempo da colheita. Percebe como Deus age? Deus não pediu, esse dono da lavoura, ele não disse para que os servos dele, os empregados dele fossem lá e arrancassem o joio, mas deixa eles permanecer lá. É assim como Deus age na vida de cada um de nós, permitindo exatamente que o mal, de certo modo, se apropria. Porque se o mal está se apropriando verdadeiramente de nós, é porque nós não demos ainda a legalidade para que Deus haja na nossa vida como um todo. A gente não colocou Deus à frente de todas as coisas, colocou Ele à frente de algumas das coisas. Tem áreas na nossa vida que a gente precisa colocar Deus urgentemente, e a gente está postergando. Deus está permitindo esse mal, mas até que, né, acordemos e vivemos para essa nova realidade que já estamos em Cristo Jesus, para essas boas notícias, para essa novidade de vida da qual nós já estamos vivendo aqui nesse mundo. Precisamos compreender que a presença do mal não significa derrota do bem, pois Deus está no controle e fará a separação no tempo certo. Claro que Ele espera a nossa iniciativa em tudo. Conforme a conversa de Jesus com Nicodemos, é necessário que ele cresça e eu diminua, falando exatamente desse Deus fazedor, né? Desse Deus de promessa, desse Deus de milagre, desse Deus de maravilha. É necessário que ele cresça e eu diminua, porque quando eu me diminuo, eu estou só acrescentando na minha vida. No que o apóstolo Paulo vai dizer, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Diante dos desafios da igreja, nós devemos recorrer a Deus para discernir o que é joio e o que é trigo, não é? Evitando decisões precipitadas.
Tem muita gente apontando as outras pessoas, dizendo que ela é mais espiritualizada que ela. Se a justiça vem de Deus, nós temos que permitir que Deus faça essa justiça. Se a vingança vem de Deus, nós temos que permitir que Deus age também, não é? Nos nossos desabores, nas nossas contrariações com relação, não é, ao caminhar na igreja de Cristo Jesus. Nem tudo que cresce na igreja vem de Deus. Precisamos identificar o que é autêntico, ou seja, verdadeiro, e o que é a obra do inimigo. Através desses estudos, através dessas ministrações que vocês estão vendo hoje aí na internet, um monte de baboseira, um monte de pomadinha de alívio imediato que não traz céu para ninguém, um monte de distorções. Tem pastores que mais ilustram do que prega a palavra. As pessoas vão ficar muito mais com as historinhas que esses pastores contam do que a verdade que existe dentro da palavra de Deus. Essas historinhas chamam muito mais a atenção das pessoas, né? Porque de certo modo elas vêm de uma forma com uma leveza tão grande que não denuncia o pecado existente na vida do crente. E está cheio disso, irmão. Pastores que de repente você acha que é um ungidão, mas seja um bereano que você vai desclassificar, entre aspas, muitas pessoas que são lobos devoradores, que são falsos mestres, que estão aí ensinando coisas da qual a Bíblia não fala. O que nós estamos vendo exatamente nessa parábola do joio e do trigo é essa diferenciação existente por parte das pessoas que estão aí povoando as igrejas. Tem muitas pessoas com a vida, não é, em joio do que de trigo, nessa religiosidade, nessa frequentação de culto, mas que não mudou em nada. Continua fazendo exatamente as mesmas coisas que fazia outrora, e nada foge aos olhos de Deus, né? Essas pessoas que estão sem mudar, frequentando exatamente a casa de Deus, é a mesma maneira que estivesse zombando dele, e de Deus não se zomba. Por isso que John Stott ele vai dizer que o evangelho ele é radical. Ele é radical porque eu tenho que abrir mão de uma série de coisas que o mundo promove e que eu já adquiri e que eu tenho que me desfazer. Não tem meio termo. A palavra de Deus é sim, sim e não, não. O que vem depois disso é joio, vem do maligno. Percebe? Verso 28, ele porém lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Senhor, o Senhor quer que a gente vá lá e arranque esse joio? E a resposta do dono do campo foi: o joio, ele não foi semeado por Deus, mas por um inimigo. O mal não vem de Deus, mas de Satanás. Jesus, ele deixa claro aqui que o joio não surgiu por acaso, mas por uma ação deliberada, né? Ou seja, determinada pelo inimigo. E a ação do inimigo, ela só vem quando eu dou permissão. O diabo ele não faz nada na tua vida se você não der um passo, se você não se inclinar para o pecado. Ninguém mexe com o meu ungido. A partir do momento que você, num pensamento, se inclina para o pecado, ele começa a agir na tua vida. Não que ele lê o teu pensamento, mas que através de uma inclinação do pecado, você vai mudar a tua atitude, você vai olhar brilhante com os olhos, né, num alvo errado. Na Mártia, né? Errei o alvo.
Oh Deus, os desejos dos servos de arrancar o joio refletem exatamente a tendência humana, né, de querer resolver o problema do mal rapidamente. No entanto, Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Observa que o crente ele quer mais corrigir as pessoas do que ele próprio, na maioria das vezes. Ô pastor chato que só fala mal de crente, eu estou querendo te colocar no céu e não no inferno. Devemos evitar julgamentos precipitados na igreja, não que eu esteja fazendo aqui julgamento, mas sim um alerta, pois podemos acabar prejudicando aqueles que ainda não estão em processo de crescimento espiritual. Eu tinha um professor pesa, olha o nome do homem, pesava mesmo. Ele tinha um monte de papelzinho assim, uns papelzinhos dolorido, amassado assim, mas dolorido. Acho que vinha até com papelão, né? Que o aluno ficava desatento, ele tacava o papelão na cabeça do aluno onde que acertasse. E chamava atenção exatamente para que essa pessoa ouvisse o que está se falando. Amém? Ah, Jesus amado, Deus de poder, Deus de misericórdia. O papel dos cristãos não é erradicar, ou seja, arrancar à força as coisas, mas viver como testemunho fiel, deixando o juízo final para Deus. Alguém na tua caminhada, de repente, né, pisou na bola contigo, né, fez uma advertência da qual você ficou constrangida, ficou brava, sei lá o que. Apresente teu bom testemunho, porque as pessoas são falhas, nós não podemos ficar esperando exatamente, não é, somente com que as pessoas acertem na nossa vida. Eu sou falho, qualquer um de vocês é falho, mas a gente tem que exercer o fruto: amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Perdoar 70 vezes 7, dar a outra face, caminhar mais uma milha. Todas essas lições já foram nos trazidas para que a gente possa exercitar e não ficar rancoroso com o irmão de caminhada, ou até mesmo com as pessoas lá fora. Deus, ele reúne as pessoas nas suas comunidades para que umas, não é, tolerem umas às outras, porque nós vamos viver eternamente com Ele. E esse convívio já começou aqui, percebe, irmãos? E tem crente, em vez de ser um tijolinho assentado na construção do Senhor, ao contrário, está cotovelando, né, o que senta ao teu lado, ao lado dele. O mal, ele está presente no mundo e na igreja, mas será tratado no tempo certo, no Kairos de Deus. Terceira revelação: o tempo da colheita ainda não chegou. Verso 29 e 30, parte A do verso 30. O dono da casa respondeu: não. Embora os servos queriam lá ir no campo e arrancar o joio, o dono da casa disse não. Quem que é o dono da casa, irmãos? É Deus. Porque ao separar o joio, você também poderão arrancar, né, o trigo que está nessa plantação. Aqui nesse verso, Jesus, ele nos ajuda a entender a paciência e a soberania de Deus em relação à presença do mal no mundo e na igreja. O dono da casa sabia que a separação precipitada poderia prejudicar o trigo,
através da onisciência do nosso Deus e Pai. Muitas vezes Ele está te falando não, né? E você ainda teima em querer fazer a justiça com as suas próprias mãos, se vingar, né? Desejar mal para as pessoas e não bênção para as pessoas. Já expliquei aqui que desejar bênção não é falar da boca para fora, e sim se entregar de joelho, não é? Se entregar em oração para a vida dessa pessoa. Isso é abençoar o seu irmão, e não apenas fazer aquela mãozinha, né, no WhatsApp ou em qualquer rede social, né? Oh Deus, muitas vezes é difícil distinguir entre crentes verdadeiros e falsos. Na igreja nem sempre conseguimos discernir quem realmente pertence a Cristo. Jesus, Ele ensina que devemos ter paciência e confiar em Deus para a separação final. Muitas vezes queremos purificar a igreja rapidamente, mas devemos lembrar que Deus está no controle e trabalha no tempo certo. Precisamos aprender a lidar com a realidade do mal no mundo sem cair na tentação de fazer justiça com as nossas próprias mãos. Muitas vezes julgamos precipitadamente, né, quem é verdadeiro e quem não é. Mas Deus vê o coração, Ele trabalha com a sua própria onisciência. Ele nos esquadrinha por inteiro, Ele sabe da vida de cada um. Conforme diz o salmista, Ele está no nosso deitar, Ele está no nosso andar, Ele está no nosso levantar e está no nosso caminhar. Ele assombra, como se fosse a sombra à nossa direita. Devemos nos preocupar mais em cultivar o trigo do que tentar eliminar o joio. A justiça pertence a Deus. Verso 30, parte A: deixem que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros. Deus não está indiferente ao mal, jamais, mas espera até o momento certo para agir. Imagina se Deus fosse aniquilar o mal na vida das pessoas. Acho que ninguém estaria aqui hoje. Deus é misericordioso, Deus é complacente, Deus é longânimo, Deus espera exatamente com que cresçamos. Deus, né, Ele sabe exatamente que a gente às vezes tem deficiência em aprender determinadas coisas e colocar em prática. Essa paciência divina revela exatamente a misericórdia de Deus, né? Dando tempo para que as pessoas se arrependam. Jesus, Ele nos ensina a manter paciência e discernimento, pelo fato de Deus não destruir o mal imediatamente. Não significa que Ele seja indiferente. Lamentações, no capítulo 3, não é? Dos versos 18 aos versos 23, Jeremias, ele está escrevendo exatamente que é pelo amor de Deus e pela sua misericórdia a razão de ainda nós não termos sido consumidos. Não devemos nos enganar com as aparências. No final, Deus fará a separação. Nosso papel é permanecer fiéis e frutificar para o reino, conforme já foi dito. Nossa missão não é julgar quem é joio e quem é trigo, mas crescer espiritualmente e confiar na justiça de Deus. E a quarta revelação: no tempo certo Deus separará o joio do trigo, verso 30, parte B. Ajunte primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo e coloquem no meu
celeiro. O dia da colheita chegará. Deus permite o crescimento conjunto, não é, por um tempo, mas a separação será inevitável. No juízo final, os verdadeiros filhos do reino serão recolhidos e os falsos serão rejeitados. A separação é obra de Deus. Os ceifeiros são os anjos responsáveis por executar o juízo divino. Mas cabe a Deus julgar e não aos homens. Mateus, no capítulo 13, nesse mesmo capítulo, verso 39, o inimigo que o semeou é o diabo, e a colheita, não é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos do Senhor. O trigo é levado para o celeiro, representando os salvos que herdarão o reino dos céus. E o joio será lançado ao fogo, uma referência clara ao juízo e à condenação eterna. Nosso papel, mais uma vez, não é arrancar o joio antes do tempo, mas garantir que estamos no trigo, vivendo uma vida de santidade e fidelidade a Deus. Devemos nos examinar à luz da palavra para garantir que somos genuínos filhos de Deus e não apenas aparentarmos ser trigo. Concluindo, a parábola do joio e do trigo nos ensina verdades fundamentais sobre a ação de Deus no mundo. O reino de Deus cresce, mas o inimigo também age. Nem todos que estão no meio do povo de Deus pertencem ao reino. Deus, Ele permite o crescimento do bem e do mal por um tempo, mas haverá uma separação final. Devemos viver com discernimento, sem precipitação, confiando que Deus julgará todas as coisas no tempo certo. Oh Deus amado, Deus de poder, Deus de misericórdia, diante dessa parábola, a pergunta mais importante é: você é trigo ou joio? Você pertence a Deus? As suas atitudes mostram exatamente com que você já é um residente no reino celestial. Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos. Hoje ainda há tempo para o arrependimento e a transformação. Se alguma das coisas que vem agora à sua mente, que está fazendo exatamente com que você não seja um habitante no reino celestial, entrega agora para o Senhor. Peça exatamente, o seu auxílio para se livrar dessas coisas que estão se afastando de você ter uma eternidade com esse Deus. E conforme eu sempre digo aqui, Deus não te quer por um dia, Deus não te quer por 100 anos, Ele te quer eternamente. Deus, Ele deseja que você faça parte desse reino com Ele. Deus te ama e está fazendo de tudo, pelo poder da sua palavra, para que você se arrependa dos seus maus feitos, do seu plantio de joio, para que Ele possa colher o trigo que você é no celeiro dele. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar a respeito do seu reino, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a sermos o trigo em meio a um mundo de joio, a vivemos de acordo com a tua vontade, Pai, e confiarmos no seu tempo para todas as coisas, Pai. Elimine, Senhor, todas as nossas vontades, Pai. Faça com que cada vez mais nessa trajetória terrena nós observemos tudo o que o Senhor quer para a vida de cada um de nós e possamos cumpri-la
todas, indistintamente, e não uma ou outra apenas, mas sim fazemos a tua vontade em tudo que for a ação, não é, nossa nesses dias, tanto nos dias bons quanto nos dias maus, Pai. Nos conduz, Senhor, com a sua destra, com a sua direita, Pai, para o caminho que nos leva verdadeiramente a Ti, Pai. Em nome de